Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago Araújo, sou professor de Geografia. Estamos aqui para tratarmos desse conteúdo que pode cair na tua prova, tem um grau de porcentagem bem significativo, que é exatamente o conteúdo que retrata os climas do Brasil. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre esse assunto e aí tratarmos aí das principais características, falando sobre os fatores, elementos, os tipos climáticos que movem o território brasileiro em geral, tá bom? Esse conteúdo é um conteúdo que é para o pessoal da PM da Bahia, concurso que está previsto aí para os próximos dias, para o próximo semestre ou para esse semestre. Estamos aguardando, estamos na grande expectativa que o governador ele coloque esse concurso na prática, que a Bahia é um estado que está necessitando demais desse concurso e há uma grande expectativa, né, para que esse concurso ele venha a ser realizado, tá bom? Então vem comigo, fica ligado. Para você que entrou no canal e que é novo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você receba todas as notificações e dá aquele like, tá bom? Para você ajudar o canal, para você ajudar o canal a crescer, a proporção, para que o vídeo ele venha tomar altas proporções e a partir daí ajudar o número maior de candidatos e o número maior de pessoas, tá bom? Para você que faz parte de grupos de WhatsApp, compartilha esse vídeo no grupo para que a galera venha estudar um pouco mais. E aí, meu amigo, termos o melhor do aproveitamento, tá bom? Grande abraço para você, vamos estudar. Pega o teu material aí, pega o teu rascunho, né, o teu mapa mental e vamos fazendo. Uma dica que eu dou a você: pega esse material, bata um print da tela, imprima e vem acompanhando comigo passo a passo como é que os climas no Brasil eles se desenvolvem, tá bom? É um enorme prazer estar aqui com vocês, então vamos nessa. Pessoal, olha só, vamos tratar desse nosso assunto aqui, que fala sobre os climas em geral. A primeira coisa que eu quero que você entenda é a classificação climática do território brasileiro relacionado ao mundo. Nós temos aqui o território brasileiro está exatamente aqui, aonde nesta região nós vamos ter uma região que nós chamamos de zonas térmicas. Olha só, zonas térmicas. Essas áreas de zonas térmicas e esta região aqui é a chamada zona tropical. Zona tropical, ou seja, é a área que recebe a maior incidência de radiação solar. Então, o que isso quer dizer, Tiago? Isso quer dizer que o Brasil ele é chamado de um país tropical. Já ouviram falar naquele termo? Moro num país tropical. Não vou estar cantando aqui porque é ridículo. Mas aquela música que fala sobre o país tropical, abençoado por Deus e blá blá blá, é uma letra que faz alusão à localização do território brasileiro no campo mundial. Ou seja, o território brasileiro está inserido na zona térmica de maior incidência de radiação solar. E quais são as consequências dessa localização do território brasileiro nessa zona térmica? Maiores temperaturas. Vamos colocar aqui, ó, quais são as consequências consequências da localização consequências da localização do Brasil na zona tropical. Olha só, vamos até colocar em outra esfera aqui. Primeira consequência do Brasil na zona tropical: elevadas temperaturas. Elevadas temperaturas. Pessoal, o Brasil apresenta elevadas temperaturas. Dentre essas elevadas temperaturas, nós vamos ter também a atuação das massas de ar. Atuação das massas de ar. Além da atuação das massas de ar, nós vamos ter a presença da latitude. O Brasil apresenta baixas latitudes, tá bom? Baixas latitudes. Por quê? Latitudes. Por que apresenta baixas latitudes? Porque a latitude é um fator climático que classifica a diferença de climas a partir dos graus. Veja, nós temos 0 grau, que é a menor latitude, nós vamos ter 20 graus, nós vamos ter aqui, ó,
40 graus até 90 graus norte, e assim também 90 graus sul. Então, nós podemos dizer que a latitude é essa distância aqui, ó, que quanto maior ou mais distante da linha do Equador, maior é a latitude. Então, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Vamos colocar essa informação aqui, ó. Quanto maior é a latitude de um país, menor será sua base climática. Tudo bem? Então não esquece essa informação aqui, ó. Mas onde é que isso pode classificar no território brasileiro, professor? Olha só, o Brasil apresenta um sistema latitudinal bem interessante. O Brasil apresenta uma base latitudinal que classifica a diferença em climas em três proporções, que são os três tipos de climas que moldam o território brasileiro. Então, primeiro, elevadas temperaturas, atuação das massas de ar, que nós temos 5 no total, 5 massas de ar, nós vamos ver essas massas de ar, e a presença da latitude como fator que influencia as diferenças no clima, tudo bem? Então, quanto maior a latitude de um país, menor será a sua base climática. Então, o Brasil apresenta elevadas temperaturas exatamente por conta da sua localização na zona tropical. Diferentemente da Rússia, dá uma olhada na Rússia aqui em cima, ó. A Rússia apresenta climas totalmente voltados para baixa temperatura, ó, o polar, tá bom? Nós vamos ter o clima frio, né? O clima frio relacionado à sua composição de elevação, então subártico. Então, veja, nós vamos ter uma base polar por conta das altas latitudes. Então, quanto mais distante da linha do Equador, maior é a latitude e menor é a temperatura. Vamos classificar isso ao território brasileiro? Vamos logo no escrachado, vamos logo trazer esse conteúdo aí para que você não venha perder nada. Olha só, nós temos aqui alguns tipos de climas. Não esqueça que no Brasil nós temos 3 tipos. Vamos colocar aqui, ó, para nós nos localizarmos. Climas do Brasil. O Brasil apresenta 3 tipos de climas no total, tá bom? Nós temos o clima equatorial, nós temos o clima tropical, que é o maior do território brasileiro, e nós temos o clima subtropical. Tiago, nessa legenda aqui que eu estou vendo, eu não estou vendo só 3 tipos de clima, eu estou vendo 5 tipos climáticos. Observe o seguinte, observe que esses 3 aqui, ó, esses 3 tipos de clima, o clima tropical úmido, tropical semiárido e o tropical típico, eles fazem parte do clima tropical. Aqui nós temos o equatorial, e aqui nós temos o subtropical. Por isso que eu coloquei que o Brasil possui 3 tipos de climas. E como se divide esses climas aqui? Olha só, o clima equatorial é exatamente esse que fica em grande predominância no território amazônico, clima equatorial. Observe que ele vai pegar grande proporção da região norte, né? Na região norte, nós temos parte da região centro-oeste, com o estado do Mato Grosso, e nós temos parte da região nordeste. Ou seja, nós temos aqui da base territorial do Brasil, equatorial, nós temos o clima tropical, olha só, o clima tropical que vai exatamente pegar aqui, ó, o semiárido, nós vamos ter o litorâneo, o clima tropical litorâneo, e nós vamos ter o tropical de altitude, que vai ser exatamente aqui na região sudeste
e no Planalto Setentrional, aqui em cima, o Planalto Setentrional, que é o ponto de maior elevação do território brasileiro, com o Pico da Neblina. Está aqui, ó, altitude, altitude, e aqui também, ó, altitude. E aí, foi, pessoal? Nós temos o clima equatorial, o tropical semiárido, tropical litorâneo, tropical de altitude, e nós vamos ter aqui, ó, o tropical sublitorâneo. Sublitorâneo. Ou seja, galera, nós temos um território que vai desde o clima, vou pegar aqui, ó, desde o clima quente ao clima úmido, passando pelo tropical. Então veja que a temperatura do Brasil, ele vai diminuindo a sua proporção a cada momento em que a latitude ela aumenta. Olha aqui a linha do Equador, ó. Vou colocar aqui a linha do Equador. Claro que não é assim, mas só para você ter uma noção base. Aqui, ó, vou colocar até aqui, ó, Equador. Veja que o Equador marca 0 grau, que quanto mais distante da linha do Equador, menor é a temperatura, menor é a temperatura. Então, o território brasileiro, ele vai diminuindo a sua temperatura conforme vamos nos distanciando da linha do Equador. Mas de antemão, eu quero que você entenda, o território brasileiro, ele é classificado a partir da divisão de 3 grandes proporções: o equatorial, o tropical e o subtropical. O equatorial, ele apresenta elevações maiores de temperatura, apresenta um clima uma temperatura mais quente, um fator de altos índices de chuva, exatamente por estar inserido numa camada aonde tem uma grande proporção de árvores. Deixa eu só mostrar para você aqui que é a nossa floresta amazônica. Olha só, deixa eu mostrar aqui. Nós estamos vendo aqui a floresta amazônica, tá bom? Floresta amazônica. A floresta amazônica, que é a Amazônia em geral, vou colocar aqui floresta, já só o nome amazônica complica. Floresta amazônica, em que essa floresta amazônica ela é tida como uma floresta equatorial. Floresta equatorial. Então você já faz a ligação. Olha só, a floresta equatorial por quê? Porque ela está, pessoal, praticamente inserida na zona em que nós temos um clima equatorial no território brasileiro. Então, a floresta equatorial densa, que é a floresta amazônica, ela sofre a total atuação, né? Total atuação do clima equatorial. Aqui, ó, clima equatorial. Então, a floresta equatorial, clima equatorial. Então, quando nós falamos desse clima equatorial, quais são as características que esse clima ele termina levando para o território? Vocês podem estar observando aí, ó, que eu tenho o clima que vai influenciar diretamente a vegetação. Então, façam sempre esta analogia, a analogia do clima com a vegetação e vice-versa, ou seja, os dois estão classificados, estão andando lado a lado, exatamente porque um está relacionado ao outro, um forma o outro. O clima é proporcionado através da vegetação. Mas aí vem, Tiago, como assim o clima é formado através da vegetação? Vamos supor o seguinte: nós temos aqui uma floresta densa, tá? Floresta densa. O que seria esse termo floresta densa? Copas de árvores. O que seriam essas copas de árvores? Alto índice de árvore. Nós temos uma grande composição de matas na floresta amazônica. Nós temos 3 tipos de composições. Nós temos a mata de igapó, a mata de terra firme e a mata de várzea. Esses 3 tipos de composições existem em uma Amazônia que é uma Amazônia densa de alta proporção de chuvas. Então chove todos os dias. Então a floresta densa vai proporcionar altos índices pluviométricos. Tiago, o que é índice pluviométrico? Galera, chuva. Altos índices pluviométricos, altas composições de chuva.
Então, nós temos uma grande base climática que vai proporcionar altos índices de chuva e, a partir daí, elevar a temperatura. Mas, Tiago, se chove não é frio? Não, calma. Se chove, é porque a temperatura está alta. Porque quanto maior a temperatura, maior é o índice de chuva na Amazônia por causa de um fator chamado de evapotranspiração. Evapotranspiração é a respiração das plantas que gera umidade e, a partir daí, eleva essa umidade para pontos mais elevados, proporcionando nuvens carregadas de chuva. Então, quanto maior a temperatura, maior é o índice de chuva na floresta equatorial. Diferentemente do semiárido, que, devido à formação semiárida de climas secos, nós vamos ter baixos índices de chuva. Logo, nós não vamos ter a emissão de umidade na atmosfera, e isso vai terminar por desencadear uma série de fatores negativos, como, por exemplo, o processo de estiagem, como, por exemplo, o processo aí que gera uma estiagem prolongada. Então, nós vamos ter essa composição voltada para uma dinâmica totalmente correlacionada. Então, a floresta amazônica é uma consequência do clima equatorial. Deixa eu vir para cá, ó. Vamos colocar algumas características do clima equatorial. Olha só, colocar aqui, ó, clima equatorial. Vamos para algumas características do clima equatorial. Vou colocar aqui azul. Olha só, o clima equatorial, presença abundante de chuva. Aqui, ó. Cadê o ponto? Tá um mais escuro aqui, porque aqui, ó. Presença abundante de chuvas. Além da presença abundante de chuvas, nós vamos ter também aqui, ó, grande porção do território brasileiro. Grande porção do Brasil. Temos também elevadas temperaturas. Elevadas temperaturas. Elevadas temperaturas. Vamos ter aqui, além de elevadas temperaturas, vamos ter aqui também, ó, baixas latitudes. Baixas latitudes. E a região que mais chove do território brasileiro, além de proporcionar um clima de altas elevações, nós vamos ter a presença da ZCIT, Zona de Convergência Intertropical, que são ventos que passam pela Amazônia, carregam grande porcentagem de chuvas, abastecem o território nordestino e seguem sua viagem pela parte central do território, tá bom? Então, são características do clima tropical. Beleza? Coloque aí o seu clima tropical, coloque a tua pesquisa bem direitinho, faça a sua análise e aí deixa o teu comentário aqui da tua dúvida, tá bom? Vamos falar um pouco também sobre a questão climática do território. Olha só passando aí a questão climática equatorial, o clima equatorial, dá uma olhada aqui, ó, em algumas formações e algumas outras características. Grande quantidade de chuvas, 3.500 milímetros por ano, pequena amplitude térmica de 25 a 28 graus Celsius e a floresta amazônica. O que é amplitude térmica? Pessoal, nós temos a mínima, só para você entender, a mínima, que é de 25 graus Celsius, e nós temos a máxima, que é exatamente de 28 graus Celsius. Olha só, 25, 26 e 27 graus. A amplitude térmica é de 2 graus Celsius no território amazônico. Olha só, baixa amplitude térmica. Então,
cuidado com esse nomezinho amplitude térmica, que muita gente se perde por aí nesta base de amplitude térmica, tá bom? Vou dar uma pausa para o vídeo não ficar muito longo. Essa é a primeira parte falando sobre a floresta amazônica. Na nossa próxima aula, nós vamos estar falando sobre as massas de ar e vamos estar resolvendo alguns exercícios, tá bom? Olha só, na próxima aula, você vai clicar aqui, nós vamos falar um pouco sobre o clima tropical e o clima subtropical. Vem comigo e vamos continuar estudando geografia. Um grande abraço!